cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Fala aí, Jora. Calma um tempo. Eu vim jogar, pô. Vim treinar. Tá com horário agendado? Horário agendado? Tu não viu o jogo de ontem, não? Aquela vergonha pro Botafogo? Não, vou jogar. Não dá pra ficar em casa, não, parceiro. Não dá pra ficar em casa aturando, não, parceiro. Aqui, ó. Meu DVD, a teletrabalho. Eu jogo pelo X-Tudo Guaravita, parceiro. Pô, cara, vou te falar, então volta amanhã. Os caras ganharam folga ainda hoje. Perderam? Ainda estão de folga? Tá, dá comigo. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil, desse Brasilzão maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Eu me chamo Álvaro Silva e a minha única missão é falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Família, bora lá então, sem muita delonga, já senta o dedo no like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e para quem já é inscrito aí, compartilhe o nosso conteúdo para mais vascaínos e vascaínas ficarem por dentro de tudo aquilo que acontece no dia a dia do nosso clube, que é o nosso amor em comum. Família, então é o seguinte, bora lá, primeira coisa para a gente estar começando o nosso vídeo aí, para essa próxima rodada, né, para a próxima partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro, o nosso lateral esquerdo, Lucas Piton, está suspenso. Então possivelmente pode ser aí que o nosso lateral, o nosso cria, lateral esquerdo, Riquelme, volte aí a atuar profissionalmente com a camisa do Vascão. Ele que passou aí um longo período após lesão no joelho, cirurgia, enfim, e esse ano ele voltou aí aos gramados a treinar com bola, e ele pode ser aí relacionado para a partida, quem sabe até ser titular. Caso ele não seja utilizado, algum outro atleta pode ser improvisado aí para a vaga de Lucas Piton. Galera, ainda falando de jogador, mas no caso esse é um jogador especulado no Vasco, no caso é um possível reforço, né? Seria o atacante Rubem Bota. O atacante Rubem Bota é um jogador argentino que tem 33 anos e estava na verdade no Bari da Itália. Ele que teve o contrato rescindido, acabou o contrato dele. Ele foi aí oferecido ao Vasco da Gama e o Vasco estaria aí monitorando o atleta. Galera, é o seguinte, a SAF do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama / Vasco SAF, estaria interessado aí em Juninho Pernambucano para ele compor aí parte do corpo do departamento de futebol do nosso clube, para fazer parte da pasta aí do departamento da pasta de futebol do Vasco da Gama, né? Uma vez que a 777 quer colocar alguém identificado com a torcida, trabalhando aí nessa pasta aí, na parte mais importante, né? Que é na área de futebol, faz o corpo a corpo ali, atleta, empresário, torcida, imprensa, enfim. Juninho Pernambucano então estaria aí sendo especulado aí pela SAF do Vasco para assumir esse posto aí, trabalhar aí no nosso departamento de futebol. Galera, o nosso técnico William Batista, ele continua aí, o técnico interino, né? Ele continua ao comando da equipe do Vasco ainda essa semana e provavelmente deve ser ele também na partida que vai ser realizada nesse sábado, né, contra a equipe do Cruzeiro. Então, por enquanto, o William Batista permanece aí à frente do Vasco da Gama, enquanto o Vasco não encontra um técnico. E se tratando de técnico aí, né, Rogério Ceni seria o nome que mais tem força para assumir o Vasco. Pasmem os senhores, né? Com grandes possibilidades aí, ele estaria animado aí com a possibilidade de assumir o Vasco. Só que diante disso tudo ficou muito contraditório, porque assim, o Vasco tenta conversar com o Paulo Pesolano. O Vasco está tentando convencer, na verdade, conversar não, o Vasco já está conversando, né? Está tentando convencer o Paulo Pesolano a vir, né? Então, no caso é assim, o Paulo Brax, ele quer o Roger Machado. A 777 quer o Pesolano. E o Vasco Associativo, que é o Rogério Ceni. Eu tô vendo o que vai acontecer. E pelo que vocês estão percebendo aí, a 777, o Paulo Brax e o Associativo do Vasco, ninguém tá falando a mesma língua, tá cada um falando uma língua diferente. Essa sinfonia, essa orquestra maluca aí, cada um toca uma nota, cada um toca a música que quer e no final vai sair um desarranjo total.
é o que eu tô vendo que vai acontecer, porque o Paulo Brax está louco no Roger Machado. A 777 quer o Paulo Pesolano. E o Vasco está querendo o Rogério Ceni. Olha aí o nível de contratação, o nível de situação que tá, as pessoas não têm o mínimo de coerência, aí fica ruim para quem... Por exemplo, se você tá negociando com o Paulo Pesolano, como é que fica esse negócio de Rogério Ceni e Roger Machado? Daqui a pouco, na hora que um deles perceber que está sendo passado para trás, não vai querer vir jogar pro Vasco nem por um caminhão de dinheiro, porque vai achar que tá tirando o cara de bobo. Entendeu? Aí falam que isso é normal do futebol. Normal nada, estão deixando o Rogério Ceni de stand-by, ó, há 15 dias, enrolando. Daqui a pouco vem um time da segunda divisão e contrata ele. E a gente vai ficar o quê? Chupando o dedo. É bem provável que pode acontecer. Não estou dizendo que o Rogério Ceni seria a salvação da pátria, estou só dando um exemplo. Paulo Pesolano também, entendeu? O Roger Machado, enfim. Só para vocês entenderem, cada setor do nosso clube que é um técnico diferente. A SAF que é um treinador, a 777 que é outro treinador e o associativo que é outro treinador. Brax, que representa a SAF, que é o Roger Machado. A 777, que é o Paulo Pesolano. E o associativo, que é o Rogério Ceni. Aí fica no meio dessa bagunça toda aí. E ainda se falando em especulação e reforço, é o atacante, aí, o jogador Léo Cittadini, que pertence à equipe do Atlético Paranaense, ele que recebeu aí o aval da diretoria do Atlético Paranaense para assinar com qualquer outro clube, né? E a diretoria do Atlético Paranaense vê com bons olhos aí a transferência de Léo Cittadini para o Vasco da Gama. O que estaria aí pesando, atrapalhando um pouco na negociação, seria o momento atual do nosso clube na tabela, e também a situação aí do Vasco até o momento não ter também um treinador. Isso estaria atrapalhando bastante aí Léo Cittadini já acertar com o Vasco da Gama. Então vamos aguardar aí nos próximos dias, próximas horas aí, que pode se desenrolar no desfecho em relação a reforços, né? Gary Medel, que já desembarca nesse sábado. Ele chega aqui no Brasil sábado, no máximo no domingo, já chega no Brasil, né? Ele que fez postagens aí, que está malhando, que está treinando, e o Vasco, juntamente com os agentes de Gary Medel, já fizeram todas as trocas de documentação para que Gary Medel já seja registrado, para que Gary Medel já seja regularizado, né? Para quando ele chegar no Brasil já esteja tudo adiantado mesmo, só esteja faltando ali a assinatura dele, tudo certinho, para o mais rápido possível ele poder atuar com a nossa camisa aí. Então, por enquanto, Gary Medel aí é o melhor reforço aí que foi contratado aí nessas últimas 5, 6 contratações do Vasco aí. Por enquanto, o melhorzinho é o Gary Medel. Então, e Léo Cittadini a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho aí, porque assim, o salário que o Vasco ofereceu para o Léo Cittadini agradou a ele e o projeto também agradou, mas o que está pegando é a situação da tabela do Vasco, a situação do Vasco na tabela do campeonato, né, que atleta nenhum quer entrar numa barca furada, vamos dizer assim, né, e essa questão também que está sem treinador, né, então o atleta fica naquela, mas ao que tudo indica aí, ele gostaria de fechar e quer fechar com o Vasco. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa história. Gente, é o seguinte, ainda falando aí de jogador, o nosso volante, o nosso camisa 8, Jair, ele que ficou fora da partida contra o Botafogo, que sofreu uma entorse no joelho, mas fato é que essa entorse foi menos grave do que se imaginava, né, do que se mensurava aí no início, aí, logo que nós ficamos sabendo que ele havia se machucado. Houve aí uma preocupação muito grande e graças a Deus aí a lesão não é do nível ao qual o departamento médico do Vasco pensou que era, é um nível mais baixo, um nível moderado da lesão, e isso é bom, mas mesmo assim Jair aí está previsto para retornar aos gramados aí somente no dia 27 desse mês agora, né, 27 de julho, né, hoje é dia 5, então daqui aí uns 22 dias mais ou menos aí para ele voltar aos gramados, infelizmente, né, infelizmente, mas vamos torcer para que ele se recupere e melhore aí o mais breve possível para ajudar a nossa equipe. Galera, é o seguinte, o STJD, isso mesmo, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, da parte de esportes, né, julgou aí a situação do Vasco envolvendo o episódio ali violento da torcida do Vasco diante a equipe do Goiás naquela partida em São Januário, ao qual o Vasco perdeu por um placar de 1-0. Torcedores arremessaram objetos dentro de campo, né? Deferiram palavras ali, houve muita briga, quebra-quebra, né? Dentro de São Januário, pro lado de fora, no entorno de São Januário, e na ocasião ali o Vasco sofreu uma punição ali por uma medida liminar, que o Vasco estaria proibido de utilizar São Januário, né, para jogos, né, e estaria proibido também aí de jogar com a presença do seu torcedor. Fato é que essa punição já caiu, o Vasco hoje já pode atuar
novamente em São Januário, mas ainda de portões fechados. E a punição em relação ao Goiás são de 4 jogos aí em São Januário, no caso 4 jogos com mando de campo do Vasco da Gama, sem torcedor. Então, sendo assim, o Vasco teria que cumprir aí mais 3 partidas aí com seu mando de campo de portões fechados aí. Então já cumprimos a primeira partida dessas 4, já foi cumprida aí, que foi contra a equipe do Cuiabá, né? Agora faltam as outras 3 partidas aí. Então agora, como a gente vai enfrentar a equipe do Cruzeiro no próximo sábado em São Januário, aqui no Rio, então já vai ser a segunda partida aí de punição, depois vão restar apenas 2 partidas e aí sim, São Januário aí vai estar liberado o nosso caldeirão, nossa colina histórica, para receber novamente a nossa torcida, para apoiar essa equipe, apoiar o nosso elenco, para quem sabe aí tentar, né, ganhar alguns pontinhos aqui ou acolá, para a gente ver se a gente consegue sair dessa situação, que, diga-se de passagem, é a pior Série A da história do Vasco da Gama. Nem nos anos os quais nós caímos para a Série B, nós fizemos uma campanha tão vexatória assim nas primeiras 10, 12 rodadas. Então é vencer ou vencer, a gente precisa mais do que nunca conseguir bons resultados. Aí não adianta ganhar uma partida e ficar mais 3, 4, 5 jogos sem vencer. O ideal para o Vasco no momento é vencer 2, 3 partidas seguidas ali, para depois quem sabe empatar uma, perder outra, empatar mais alguma e depois ganhar de novo mais 2 ou 3, para aí sim engrenar no campeonato. Porque esse negócio de ganhar uma partida, aí depois empata 2, 3 e perde mais 5, 6, vai levar a gente, infelizmente, mais uma vez a passos largos para mais uma Série B na temporada de 2024, que é o que nós, torcedores do Vasco da Gama, já estamos fadigados, cansados de viver e lidar com essa situação de segunda divisão. Família, é isso que eu tenho para falar para vocês. Não tem muita coisa assim, não tem muita novidade. Eu tô até dando uma olhadinha aqui se tem algo diferente, mas é isso mesmo, de diferente mesmo. Então aí é o Rubem Bota, né, o atacante argentino que foi oferecido ao Vasco da Gama, né? A situação de técnico que continua indefinida, né? O Cittadini, que gostou da proposta do Vasco, né? O Schalke 04, falando disso, o Schalke 04 negou aí uma proposta por Rodrigo Salazar. Vasco e São Paulo estariam no páreo. Ao que tudo indica, Rodrigo Salazar deve continuar nos próximos dias lá no Schalke 04 até ele dar uma resposta em definitivo. Está sendo cozinhado aí banho-maria, o Lanzini também não falou mais nada. Ao que tudo indica, gente, não quero aqui jogar contra, nem querer jogar o Vasco para baixo, né, vamos dizer assim, nem colocar o nosso clube para baixo, mas ao que tudo indica, acredito eu, gente, que não deva vir ninguém desses reforços aí rigorosamente, se vier um ou outro, sabe? Eu acredito, eu posso estar muito enganado, tomara que eu esteja enganado. Até aquele vacilão, aquele fanfarrão do Gustavo Cuejá, que foi tão especulado aqui no Vasco, uns 15 dias atrás mais ou menos, fez uma tatuagem no seu braço com o símbolo do nosso maior rival, do Flamengo, e agora acabou de assinar com outro clube da Arábia Saudita mesmo. Ele que fique pra lá, ele que vai pra puta que o pariu, né? O cara sendo especulado aqui no Vasco, me faz uma tatuagem no braço do Flamengo, então ele que se foda pra lá. Ele que vai jogar lá para a Arábia mesmo, vai falar em árabe para lá, e depois quando ele voltar para o Brasil ele joga lá onde ele quiser, menos aqui no Vasco. Porque quem não quer um cara desse aqui no Vasco agora sou eu. Gente, e é isso aí. Se tiver mais alguma novidade, eu broto aqui para falar com vocês. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu! Essa aqui vai para todos os vascaínos que a gente vendeu o Vasco para essa ferrada. Eu não tenho culpa se o Orelhano foi a contratação mais cara da história. E trouxeram o Cocão e os Pamba do Santos. A gente não tem o elenco agora. Veio um maluco lá da Argentina que entregou uma bola contra o Flamengo. O nome dele é Capasso, mas tá mais pra cabaço e não sabe o que tá fazendo. E tem o Abelão, ninguém sabe o que ele faz. É o pai do Barbieri, mas agora não é mais. Eu vendi o Vasco para essa ferrada. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Ver o Luiz Melo dando canetada pra que sem saber o que ele está fazendo. Eu vendi o Vasco para essa ferrada. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Ver o Luiz Melo dando canetada pra que sem saber o que ele está fazendo.